Tudo ok? Por Vocês enquanto, estão, com microfones está. Ok, ok, ok. vocês estão brincando de quê, hein? De nada. Estava esperando Era ele pra falar gente brincar de telefone sem fio, que tal? Né? telefone do microfone. Eita, povo engraçado. Vou desligar agora meu áudio. Também já Aliás, estou desligando, viu, Jacó? O Estou Microfone. desligando, estou desligando o meu. Viu, Jacó? Viu, Jacó? Vamos retomar a questão, enquanto a galera vai entrando aí, né? Então, qual é o problema de Enzo aqui? Nem é a contravenção do 45, porque ele não só se apresentou, nem é a contravenção do 46, porque ele não só se vestiu. O que foi que Enzo fez? Exerceu uma função pública que não é dele. Então, ele não praticou contravenção. Ele praticou crime do artigo 328 do Código Penal, usurpação de função pública. Usurpar o exercício de função pública. E foi exatamente o que ele fez. Por curiosidade em relação à contabilidade de uma determinada empresa, ele foi lá, se fez passar por funcionário público, por auditor da Receita Federal, para xeretar a contabilidade alheia. Então, ele exerceu uma função pública que não era dele. Crime do artigo 328 e não contravenção do artigo 46 da Lei de Contravenções. Entendido? 328 do Código Penal. Agora sentou vir. 16 também, a gente já falou, são aquelas Muito bem, Ítalo. questões repetidas, 2, 14 e 16, a gente pula para a 17. Valeu, Alan, valeu. A Lei de Contravenções Penais prevê pena de prisão simples para a mendicância em nítida violação ao direito penal do autor. O que me dizem? Falso. Por quê? Artigo 61 foi revogado pelo artigo 215-A do Código Penal. Exatamente. Foi? Não é a 16? Não, 16 eu disse que a 2, a 14 e a 16... Ah, mendicância. Mendicância é falso. Exato. Aí eu passei para 17 agora. A Lei de Contravenções Penais prevê pena de prisão simples para mendicância em nítida violação ao direito penal do autor. Não, foi falta. Foi revogado em 2009, o artigo Na verdade, 60. a gente já não tem mais a incidência da contravenção de mendicância, porque ela foi revogada. Era o artigo 59 da Lei de Contravenções Penais. Justificativa foi revogada. 18. A Lei de Contravenções Penais viola o princípio da culpabilidade ao prever que a contravenção pode ser caracterizada sem dolo ou culpa do agente. Verdadeiro. Eu não sei, não. É verdadeira. É verdadeiro. Olha o que diz o artigo 3º da lei. Ele não independe de dolo e culpa, não? Para a existência da contravenção,
basta a ação ou a omissão voluntária. Deve-se, todavia, ter em conta o dolo ou a culpa se a lei faz depender de uma ou de outra qualquer efeito jurídico. Qual é a regra das contravenções, que também é diferente da previsão do Código Penal? Quando a gente estuda a teoria do crime, e por ser teoria do crime, não se aplica às contravenções, a gente viu que é crime tudo aquilo que tem fato típico, ilicitude e culpabilidade. E dentro de fato típico, a gente estuda o quê? A conduta, além do resultado, do nexo e da tipicidade. Quando a gente trabalha a conduta dentro do fato típico, a gente vê que ela pode ser dolosa ou culposa. E aí eu tenho a incidência da regra do artigo 18 do Código Penal. Se o crime é doloso, e via de regra todos os crimes são dolosos, eu tenho a aplicação da pena em abstrato prevista para aquele tipo penal. Mas se o crime é culposo, aí eu vou ter uma pena específica e bem minorada. Lembrando que só se tem crime culposo quando se tem previsão expressa. Todos os crimes são, em regra, dolosos. Para que ele seja culposo, é preciso que haja a previsão expressa. Homicídio culposo, por quê? Porque o 121, no parágrafo 3º, faz essa previsão. Posso falar sobre crime de dano culposo? Não, porque o crime é a previsão da culpa. Gente, vamos desligar os microfones. Então, a gente sabe que para a configuração do crime é necessária a voluntariedade. E a voluntariedade fala sobre o dolo ou a culpa, dentro da teoria do crime. Eu não posso falar em crime se eu nem tenho dolo, nem tenho culpa, ok? Mas as contravenções trazem uma previsão completamente diferente. O legislador estabeleceu aqui que a contravenção independe de dolo ou culpa. Basta a sua ação ou omissão voluntária. Agiu, querendo ou não o resultado, com previsibilidade ou não, com omissão no dever de cautela ou não, não interessa. Estabeleceu o legislador aqui que basta a sua ação ou omissão independente da sua inibição ou da sua falta de cuidado, tá bom? É o que ele chama de voluntariedade. Agiu ou não agiu porque quis agir e não o resultado, então eu tenho a contravenção. A questão diz o quê? A lei de contravenções penais viola o princípio da culpabilidade. O quê? Não botar o quê? Bota aqui o quê? Gente, desliga os microfones. A lei de contravenções penais viola o princípio da culpabilidade ao prever que a contravenção pode ser caracterizada sem dolo ou culpa do agente. Verdadeiro ou falso? É a 18 novamente, Michele? É, a 18 ainda. Tá, já colocou que ela é verdadeira. Verdadeiríssima em função da previsão, a gente acabou de ver, do artigo 3º da Lei de Contravenções Penais. 19. A Lei de Contravenções Penais infringe a proporcionalidade ao prever punição da tentativa da mesma forma que a consumação. Falsa. Por quê? Aí a gente volta lá para o artigo 4º. Porque a forma tentada não é punida. Não é punível na contravenção. Exatamente. O artigo 4º aqui diz que não se pune
a contravenção, enquanto a questão está dizendo que se pune de igual forma a contravenção e a contravenção não, a consumação e a tentativa. Prever punição da tentativa da mesma forma que consumação. Na verdade, não existe essa previsão. A previsão é de que a tentativa não é punível. E 20, Belarmino particular intitula-se falsamente perante terceiros como funcionário público. Veja, ele não se vestiu, ele se apresentou como. Considerando esse caso hipotético, Belarmino responderá pelo crime de usurpação de função, aquele que eu falei agora há pouco para vocês do artigo 328 do Código Penal. Ele está falso, né? Falso. Por quê? Falso. Falso. Artigo 45, né? Simulação de qualidade Isso. do funcionário. Nessa questão aqui, eu tenho a incidência do artigo 45 da Lei de Contravenções Penais, que foi o que a gente viu agora há pouco. Se ele se veste, usa farda que não é dele, se ele usa insígnias, distintivos que não são dele, ele vai cometer a contravenção do 46. Mas se ele não usa de uniforme ou distintivo, apenas finge-se funcionário público, apresenta-se como funcionário público que ele não é, aí eu tenho a incidência do 45. Qual foi a diferença para aquela outra questão que a gente respondeu há pouco? Lá, além de se apresentar com distintivo da Receita Federal, ele também exerceu a função. Aí, se eu tenho o exercício da função, crime do 328. Se eu não tenho exercício funcional, só o fingimento ou a utilização de fardamento ou de distintivo, aí eu terei, respectivamente, as contravenções do 45 e do 46. Terminamos, então, a correção da nossa primeira avaliação. Se houve alguma inconsistência na correção de alguém, depois que a gente fez esse feedback aqui da avaliação, me procurem para que a gente faça a recorreção e a correção da nota, tá? O que é que vocês acharam dessa experiência de videoconferência? Agora podem ligar os microfones. Dá certo. Se todo mundo cooperar, dá certo. A experiência é diferente e como as meninas falaram aí, precisa da cooperação. Exatamente. Hoje foi É uma tudo muito... apresentação, por isso que eu não trouxe conteúdo novo, deixei para a gente fazer só esse feedback da prova, mas a partir da semana que vem já é para a gente seguir com a ementa. Então, Michele, antes de... foram feitos todos hoje. A gente já sabe mais ou menos como manuseia o aplicativo, a necessidade de, durante as explicações, o microfone estar desligado, para a gente ter um áudio um pouco melhor. Não sei se vocês fizeram a experiência de tentar ouvir sem o microfone, sem o fone. O pessoal do 8º período, sábado, disse que sem o fone ficava melhor de ouvir. E eu fiz até o teste, tem o meu microfone aqui, e realmente o som fica meio distante. Então, vejam aí qual é a melhor maneira para vocês, como o som ficar melhor. Mas, de qualquer sorte, a gente precisa da colaboração de todo mundo para que fique a explicação audível. E se a gente vai seguir com a emenda, é necessário que todo mundo acompanhe e que todo mundo esteja tirando proveito disso daqui. A gente não sabe, como eu falei no início, até quando a gente vai manter essa sistemática, então a gente tem que tentar adaptá-la da melhor forma para todo mundo. O fato é... Rapaz, bicho, não mandou o campo presencial, não. Não está bom para vocês, que era para estar acontecendo. Foi o quê, né? Mas não é possível. Bom para a gente, para as pessoas que estão em mental, o trabalho da gente está duplicado, às vezes triplicado.
porque a forma de dar aula Tudo. virtualmente Eu só tá corrigindo a prova. forma de dar aula, né? Nós somos professores. Não, ainda não. Gente, então a gente teve É meu filme já? readaptar, a gente existe a modalidade se readaptando. Ei, filha da mãe, não conversa aqui não. Não. Vai atrapalhar a aula. Bora. Ei, Ativa aí o microfone aí, cara, por favor. essa nova modalidade traz uma série de desafios, a gente tem que preparar esse material paralelo de suporte às aulas, então, assim, está tomando muito tempo, está sendo difícil para todo mundo, e já que está sendo difícil, que seja ao menos produtivo, né? Hoje não tem material de apoio, porque a gente fez só a correção, mas a partir de terça-feira que vem, então a gente já retoma a ementa. Depois que a gente terminar a aula e os vídeos serão gravados, os vídeos vão ser disponibilizados para vocês, eu vou mandar pelo e-mail, a nossa comunicação toda vai acontecer pelo Acad Web, os e-mails vão todos enviados por lá, os materiais, então, terminou a aula, eu vou enviar o vídeo para vocês por e-mail, para o e-mail da turma, através do Acad Web, e quem não pôde assistir por alguma razão, o vídeo vai estar disponibilizado lá para assistir depois. Tem essa facilidade. E a partir da semana que vem também, para cada aula, a gente já vai estabelecendo alguma atividade diferenciada para ir fazendo esse somatório de pontos para a segunda avaliação. Mas a nossa comunicação oficial de envio e recebimento de documentos, de vídeos, de links, de material de aula ou de atividades que vocês vão fazer, vai ser todo pelo Acad Web, tá? Pela caixa de mensagem Michele, do Acad Web. Michele, qual o programa nesse amanhã? sentido, isso, eu queria perguntar como é que a instituição organizou, se vai procurar manter, por exemplo, o mesmo horário que a gente tinha na instituição para a gente chegar e assistir às aulas, naquele calendário que a gente já tinha, como é que ficam os demais professores, a matéria, por exemplo, você disponibiliza antes por e-mail, seria até interessante para a gente já chegar e já dar uma acompanhada prévia. Eu não sei como É uma boa ideia, Marisângela. para os outros professores. Para utilização de que tipo de aula vai fazer, como é que vai funcionar, isso aí vai ficar a critério de cada professor, né? Eu optei por fazer as aulas ao vivo, sem ser live, porque ninguém aguenta mais tanta live em momento de isolamento social, então a gente vai fazer as videoconferências da gente aqui, exclusivas para a turma, e depois os vídeos vão ficar disponibilizados. Eu não sei como é que cada professor vai desenvolver a sua matéria. Ele pode fazer vídeos gravados e mandar para vocês, ele pode mandar link de vídeo de outros professores, ele pode mandar slides, ele pode mandar material impresso, enfim. Cada um vai estabelecer o seu contato, a sua maneira com o aluno. O que a faculdade pede é que sejam disponibilizados pelo menos 40 minutos de aula por semana para cada disciplina e que essas aulas, se forem ao vivo, sejam durante o seu horário respectivo no calendário de aulas da turma. As minhas outras aulas todas estão nos meus horários. Com vocês, especificamente, eu puxei para o primeiro horário, porque é melhor mais cedo para liberar todo mundo, porque vocês me disseram que não tinham... Pegar o ônibus. Os para pegar o ônibus. Porque vocês me Esse bicho é disseram safado, como é que pode? que nem Jenny Marques nem Alan tinham estabelecido ainda como é que eles iam trabalhar com vocês, né? Então, em função disso, eu puxei as aulas da gente para o primeiro horário. Mas se houver a necessidade, a gente volta para o horário normal da gente, a partir das 8h. E amanhã, Michele, como é que fica? Não, é isso que eu estou te dizendo. Comigo, vocês vão ter só um encontro por semana, porque eu tenho 5 turmas. Beleza. Tá, okay. Então, eu distribuí os dias por turma. Na segunda, eu fico com o terceiro B, na terça, eu fico com vocês, na quarta, eu fico com o quinto B, na sexta, quinto A, e na quarta, o quinto B, na quinta, o quinto A,
e na sexta o terceiro B. Então, terceiro A. Michele, Cada dia da semana eu estabeleci uma turma. Nosso dia é sempre às terças-feiras. Então, nosso próximo encontro vai ser terça-feira que vem, às 7 da noite. Para a terça que vem, eu já vou preparar o material de apoio. Quando ele estiver pronto, eu já disponibilizo pelo e-mail e aviso a vocês no grupo. E aí, ótimo. a gente faz a aula assim também por videoconferência e depois vai ficar disponibilizado o vídeo para quem eventualmente quiser assisti-la. Era isso? Ok. Agora, Michele, aproveitando a situação que você... Aproveitando a situação que você sempre nos ouve, é um anseio de todos pela situação que a gente vivencia e pela proximidade que a gente... O avanço do curso para a gente, um 7º período, já estava pesando bastante e, de repente, a gente vê tudo meio que paralisado. Algumas tentativas sendo feitas para que a gente consiga acompanhar as aulas e não ter digamos assim, uma perda tão significativa nesse semestre. Quando você coloca para a gente que a instituição disse que vai ficar à disposição do professor esse contato conosco e tudo, eu acho, não sei, eu acredito que a própria instituição deveria colocar já para o professor, para cada professor, uma meta de cumprimento, alguma situação assim, porque a gente não teve contato ainda com nenhum outro professor que não fosse você ou Vinícius, mas diretamente para se posicionar quanto a tentativas de fazer uma live ou uma videoconferência ou algo do tipo, para que a gente não fique parado no tempo, para que a gente não perca Concordo tudo. plenamente com você, Marisângela. A cobrança, Marisângela, da faculdade é justamente essa em relação a nós. A gente não perdeu o contato com a direção e com a coordenação em momento algum. Inclusive, a gente tem feito várias videoconferências e Ellen e Maiana têm sido muito incisivas em relação a isso, entendeu? Se o trabalho não foi suspenso, é obrigação nossa estarmos disponíveis aos alunos no nosso momento de aula. O que é que se suspendeu? A nossa presença na faculdade, física, mas a nossa presença virtual deve ser constante. Isso a faculdade tem cobrado muito mesmo. Os alunos precisam do professor e o professor tem que estar disponível no seu horário de aula. Então, das 7 até as 10, nós precisamos estar disponíveis aos nossos alunos. Eu resolvi fazer a videoconferência porque eu me sinto mais próxima de vocês e a gente tem em tempo real essa possibilidade de tirar as dúvidas como nós tínhamos na sala de aula. Eu não gosto muito de vídeo gravado porque fica aquela coisa, pessoal, a dificuldade que você tem, você não consegue solucionar, e daí que você mande uma mensagem que o professor responda, enfim, você perde o raciocínio daquela aula. Então, eu prefiro que seja assim, para que a gente mantenha esse nosso vínculo, esse nosso contato. Michele. Estou disponibilizando material de apoio. Já, Juliana. Mas a faculdade, nesse momento conturbado de adaptação para todo mundo e os professores reclamando das tecnologias de adaptação, tem gente gravando aula e para gravar aula a gente não tem estrutura, nós não somos EAD, então não queira cobrar da gente aquela aula gravada modelo CERS, modelo Renato Saraiva ou modelo... Unopar. Não queira, porque não é a nossa modalidade. Nós não somos, nem temos não, né? Mas não é, a exigência não seria... Eles daqui de casa. Agora, não... o que a faculdade pede é, da maneira que você achar que é mais fácil e conveniente para você, faça. Mas você precisa manter o seu vínculo com os seus alunos. Então, desde que as aulas foram suspensas, essa cobrança tem sido feita. Eu, pelo menos, avisei, comecei minhas aulas no sábado, semana passada ainda era semana de avaliação, então não tinha como estabelecer essas aulas, e inclusive a coordenação tem cobrado da gente que a semana passada, que ficou sem aula, a gente faça essa reposição. Então, os 40 minutos da semana passada, a gente teria que repor daqui para frente, mas em algum momento ele vai ter que ser reposto.
Eu estou vendo que em 40 minutos a gente não consegue fazer muita coisa. Então, eu vou precisar ter com todos vocês pelo menos 2 salas de videoconferência por noite, né? Então, a gente vai fazer 2 salas de 40 minutos e a gente vai tentando minimizar os efeitos, porque prejuízo todo mundo vai ter. Isso é inevitável. Oi, Juliana. Sim, Danimark falou Em contigo. relação a isso, se vocês não estão tendo feedback do professor, veja com a coordenação, porque ela tem sido muito incisiva na cobrança. Ela tem cobrado a gente diuturnamente essa disponibilidade. Se o professor não está se disponibilizando, nem está procurando as suas turmas, cobrem que Ellen vai chamar o professor. Ok. Juliana. Sim, Michele, Danimark falou contigo? Porque ele tinha falado comigo sobre fazer aula também na terça, já que a terça também era horário dele. Aí eu avisei que a senhora já tinha marcado uma com a gente, aí ele falou que ia ficar, então, para avisar os representantes, que nas quintas-feiras, então, ele daria aula. E nessa quinta-feira ele já vai dar aula, ele disse. Pronto. E vai disponibilizar o material no Acad Web também. Pronto. É isso que a faculdade tem pedido. Mantenha o contato, esteja disponível. Nós somos prestadores de serviço, né? Então, a gente precisa dar esse tempo de disponibilidade e preparar esse material de apoio, certo? Eu vou tentar montar aqui um esquema de slides com material que a gente vai desenvolver. E aí, nesse mesmo esquema de compartilhamento de tela, eu vou desenvolvendo esses slides com vocês e explicando, e depois esse material fica como material de apoio para vocês estudarem. É mais ou menos isso que eu estou pensando. Ok. Certinho. Eu queria esse feedback justamente para a gente saber onde é que a coisa flui ou não. Por exemplo, o 8º período ficou muito satisfeito. A gente fez 4 salas de videoconferência no sábado. E foi muito produtivo mesmo. Já o 3º B ontem não gostou do esquema de videoconferência. Na verdade, eles não estão satisfeitos com coisa nenhuma. E aí, se a aula gravada reclama, se a videoconferência reclama, mas eles disseram que não queriam, a maioria da turma não queria videoconferência. E aí a gente vai ver como é que desenvolve para eles. Por isso que eu queria esse feedback de vocês, para a gente desenvolver um melhor esquema de trabalhar nesse período agora para minimizar, né, os prejuízos, sendo redundante. Tá. Show. Ok. Quem mais? Podem ligar os microfones. Agora pode, que a gente já está conversando. Iago, por favor, se manifeste. Não, por mim tá de boa. É bom porque como vai ficar gravado a videoaula, né? Quem não tem acesso, está com a internet consistente, pode assistir Rani, depois. Rosilene. Exatamente. O cuidado da coordenação da faculdade foi justamente esse, não deixar que ninguém sofresse prejuízo. Quem não puder participar das aulas ao vivo, que seja disponibilizado o vídeo para que em algum momento ele participe. É bom mesmo, porque a minha mesmo aqui caiu durante uns 4 minutos. Aí é bom, porque às vezes a internet, como está sendo extremamente usada durante a quarentena, aí tem esses problemas. Uhum. Verdade. Quando terminar aqui... Jacó, silêncio, Jacó. No meio da turma, vai te catar. 2 links do para você já ficar disponibilizado para vocês. E o material da próxima aula, assim que eu preparar... A internet Jacó, aqui tá ruim. Também já faço... Tu tá impossível, Jacó. É sério isso? Sim. Brincadeira, Jacó, brincadeira. Tem mais? Estou aqui sem saber. Ó, já estão riscando minha tela. Gente malina. Foi sem querer, foi só para testar mesmo. Isso aí tá aprendendo. É alfabetização digital. Em relação ao nosso júri, a gente ficou para resolver qual era
o tipo, né? O crime, tipo não, o crime que a gente ia usar para desenvolver nosso trabalho, mas por agora a gente não tem nem como estabelecer nada que a gente não sabe até quanto esse período de isolamento social vai, né? Então vamos vendo aí como é que as coisas se desenvolvem. Eu tive conversando com Pocília essa semana e ela pediu para ver a possibilidade da gente fazer esse júri virtualmente. Talvez também através de uma videoconferência. E aí eu pensei em fazer 2 turmas. Uma fazendo a defesa e outra fazendo a acusação. Seria Não dá mais certo ou menos não, Michele. vocês e Eu acho que não dá certo também. Eu concordo com você, Marisângela. Não dá certo, não. E a gente, como é que não dá certo? Vocês nem tentaram ainda. Deixem de ser... Presencial, já foi um cabaré, ninguém. Não, porque a gente não fez nenhum ensaio, né? E se eles disserem que é possível e que há essa disponibilidade para fazer, nós vamos fazer. Serão vocês e o 8º período. Vão entrar para a história, fazendo júri virtual. Pronto, mas faz na hora. Fazendo o quê? Que eu não entendi aí. Júri virtual. Um júri virtual. Como é que eu digo? Rejeita? Não, não fale agora. Silêncio. Uma coisa assim. Indefiro. 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 Pois bem, gente, é isso. Estou à disposição se precisarem qualquer dúvida, qualquer mensagem, qualquer tipo de ajuda. Quem é Raniana aí? Que tá aparecendo aqui na da sala. É só mandar um alô que a gente vai resolvendo. E a aula fica programada para terça-feira, de 7 horas. Se Dani Marques, porventura, precisar do horário, vocês me avisam e aí a gente puxa a aula para 8h20. Tá bom, gente? Tá bom, professor. Saudades de vocês. Nós também. Mais alguém quer falar? Um abraço virtual. Virtual. Alan quer mandar um emoji, aquele ainda não conseguiu. Peraí, vai abraçar todo mundo. Pronto. Bruno quer dizer alguma coisa. Hã? Fala, Bruno. Estou tão silencioso hoje. Vai, A Bruno. melhor aula do curso de Direito. Fala alguma coisa, Raniele. Oi, Alan. Alan? É Raniele. Fala alguma coisa, Raniele. Daniele. É minha irmã. Oi, irmã. Também. Nova aluna aí. Fazer minha sobrinha. Alan. Então é isso, gente. Ei, Michele, cadê tua bebê naquele vídeo assustador? É mesmo, cadê ela? Mostra ela aí. Meu bebê foi um susto. Tá trancado na sala. Tranquei a porta do escritório. Ah. Tadinho. Então né? Vamos embora. O ônibus já vai sair. Vou pegar o ônibus. Eu vou pegar o ônibus também. Vou pegar o ônibus. Ah, quem tá ali? Vocês não. É o Bérico. Oh, meu Deus. Albérico, Cadê o Bérico? Mostra o Bérico aí. Aí, assistindo aula. Ei, Titi, coisa mais linda, ô galego sem nexo. Meu Deus. Então tá, gente. Boa noite. Fiquem com Todo beijinho, mamãe. Deus. É só mandar uma mensagem. Ludmila, eu lhe aconselho a não deixar o Bérico assistir às aulas de Michele. Isso pode e virará contra você em algum dia da sua vida. Eu passei essa experiência com Maria Clara.